Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma aula de matemática e como sempre vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula anterior. Bom, vamos lá então? Relembrando o que nós vimos, lembra que nós falamos das promoções, nós vimos que nem sempre vale a pena sair correndo lá desesperado comprar uma promoção que tenha anúncio, né? Que nós temos que considerar algumas coisas para ver se vale a pena comprar ou não. Lembram? O que nós vimos lá? Tem que ver o frete, né? Se não tá mais caro do que o próprio produto, que às vezes está, né? Quando se compra online, a passagem que eu vou gastar de ônibus para ir e voltar, o combustível, o tempo, se eu tenho ou não para fazer isso, se não vai acabar me custando mais caro de alguma forma. Uma coisa muito importante é a validade. Lembra que nós falamos sobre isso? Não pode vender, ninguém pode vender produto vencido. E se estiver próximo do vencimento, vocês precisam ver uma placa enorme avisando isso para a gente saber que vai vencer logo, né? E claro, a promoção tem que valer a pena, né? Tem que ter um bom desconto, não pode ser que nem aquela da Jujuba que a gente viu antes. E as prioridades, e isso daí depende de cada um, se é tua prioridade ou não é tua prioridade. É importante que você analise e veja o que é mais importante para você naquele momento. Lembram disso? Então vamos lembrar de algumas promoções que nós vimos. A gente analisou 4 promoções, né? Vimos que em termos de dinheiro estava tudo ok, valia a pena, a validade estava certa, mas para mim as prioridades naquele momento eram a promoção 2 e a promoção 4. A 1 eu deixei de lado e a 3 também. Pode ser que para você seja diferente, né? Então depende aí das tuas análises de como que tá a tua vida aí, como que tá. Hoje não dá para gastar dinheiro à toa, né, gente? Ainda mais nessa época de pandemia. Outra coisa, lembra quando a gente vai comprar papel higiênico, que tem aquele monte de papel de tamanho diferente? A gente analisou também, viu o que é mais importante, que tem que observar o preço por rolo. Então tá aí, nós escolhemos esse, leve 16, pague 15. Lembrando que não foi o pacote mais barato, foi o que o rolo saiu mais barato, certo? Então, nós vimos também a questão do tamanho do pote de requeijão. Lembra se era melhor levar 2 ou levar um maior? E nesse caso a gente viu que o pote maior saía pelo mesmo preço, com 100 gramas a mais. Então, valia a pena levar esse. A questão da validade. Lembra do pão, gente? Pão, vocês sabem que pão é um dos alimentos que às vezes a gente acaba consumindo uma coisa que passa um pouquinho da validade, né? Mas pão é um alimento que não pode consumir, sabe? Ele já gera um pouquinho de mofo e quando começa a aparecer o mofo já tá em todo ele. Então tem que tomar muito cuidado para não acabar se intoxicando. Então compra se achar que vai consumir naquele tempo. E lembre que tem que estar bem avisado no mercado ali que o produto tá prestes a vencer. Tem que estar uma placa bem grande avisando. Esse é o correto, certo? Então fiquem atentos. Promoções, sempre analisar o preço, ver direitinho se vale a pena, se é a tua prioridade. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre gráficos. Lembra que na última aula ficou de tarefa de casa um gráfico enorme aí para vocês analisarem, tá? E preencherem. Não se preocupe se vocês não conseguiram, porque nós vamos hoje discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Para que servem os gráficos, o que eles nos trazem. Então o gráfico, ele é quase que um texto, né? Ele é cheio de informações. Ele traz um monte de dados sobre alguns acontecimentos ou sobre alguma situação que a gente precisa observar. E a gente vai ver muito hoje em dia, a gente vê muito isso em época de eleição. A gente tá vendo agora nessa questão da pandemia, aparecem muitos gráficos, né? Aumentando o caso, diminuindo o caso. Então é bom que a gente saiba ler essa informação. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje de como a gente lê as informações do gráfico. Mas antes, como sempre, a gente vai corrigir a nossa tarefa de casa, tudo bem? Lembra o que ficou de tarefa de casa para vocês? Vocês tinham que completar aquele quadro com as informações do gráfico. Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha aí. E também tinham que dizer por que aparecia um valor lá em 2021, um ano que nem chegou ainda, né? Por que tinha essa informação lá? Então lembram do gráfico, né, gente? Então eu voltei para vocês darem uma olhadinha, tá? Pra gente ver com atenção esse gráfico. Então eu tenho o título do gráfico, eu tenho lá o ano de 2016, ó, 0,97 trilhões de dólares no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil, é no mundo. Em 2017, 1,36 trilhões de dólares, então é muito dinheiro porque é uma movimentação mundial. Em 2018 aumentou, em 2019 aumentou lá 2,32 e 2020 2,91. O que vocês observam nesse gráfico, gente? Que vai aumentando, tá vendo? Cada ano a coluna vai ficando maior, 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 porque vai movimentando mais e mais dinheiro. Analisando isso, se faz uma projeção de 2021. Então, como sempre foi aumentando, os matemáticos, os economistas preveem o que vai acontecer em 2021. É claro que pode
ser que não seja exato, né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a tendência é que esse valor vá aumentando. Então isso aparece no gráfico. Vocês estão observando aí? Tudo dá para ver no gráfico, dá para ver o título, dá para ver o ano, dá para ver o valor e dá para ver a fonte também, que tá dizendo ali aonde que foi feita essa pesquisa, quem foi o responsável por pesquisar isso, porque o gráfico tem que trazer informações verdadeiras, né? Tem que ser uma pesquisa de fato com o que está acontecendo, certo? Então tem que ficar atento a isso. Então esse gráfico trazia isso, quanto de dinheiro foi movimentado no mundo com as vendas pelo celular, pelo tablet, por esse meio aí online, certo? Então observem bem isso daí, porque daí nós tínhamos que preencher essa tabela, lembra na tarefa de casa? Então o título é o que estava lá em cima escrito lá naquela tardinha verde, e ele aparece aí, olha lá, ó, o que está dizendo aí? Total de vendas em dispositivos móveis e no e-commerce em trilhões de dólares. Esse é o título do gráfico. O ano, o que tinha lá? Era o que aparecia embaixo, cada ano o que foi acontecendo. Em 2016, vendeu 0,97, tá? Então movimentou isso de dinheiro. Depois, 2017, 1,36. Todas essas informações estavam visíveis lá no gráfico, tá? Em 2018, 1,80 trilhões de dólares. Daí 2019, 2020, também com o valor, e a projeção que foi feita para 2021 de 3,53 trilhões de dólares. E a fonte, que foi o local que fez essa pesquisa, né? Isso também sempre tem que aparecer. Então, esses dados são dados importantes que a gente precisa observar quando vai ler um gráfico, né? Vocês vão encontrar isso em diversos locais, aí, jornal, revista, televisão, certo? E daí tinha uma outra pergunta que também falava de 2021 que nós vimos aqui, né? Por que aparece 2021? Mas antes da gente ir para aquela pergunta, eu vou deixar um tempinho aí para vocês anotarem as respostas, tá bom? Tudo bem, pessoal? Já anotaram? Tá? Não se preocupem, tá? Se ficar com dúvida ainda, a gente vai estudar mais os gráficos ainda nessa aula e mais alguma, tá bom? Então fiquem tranquilos com isso. Por que aparece 2021, gente? Porque trata-se de uma projeção, tá? Não é porque a pessoa adivinhou, é porque ela foi vendo. Se vocês observarem o crescimento ali, vocês vão ver que é o que vai acontecer dali pra frente, salvo algum acontecimento mundial aí muito diferente, tá? A matemática tem muito disso. Então, os gráficos, eles mostram a estatística do que está acontecendo. Tá acontecendo isso, isso, isso. E a probabilidade mostra o que pode acontecer. Então, também é um campo da matemática esse estudo. O que está acontecendo
acontecendo e o que vai acontecer de acordo com as informações que a gente tem ali, tudo bem? Então, vamos agora ver um pouquinho mais sobre esses gráficos aí que vocês viram, esse gráfico que vocês viram anteriormente, tá? O que são gráficos, gente? Estão presentes nos jornais, nas revistas, e na televisão, e ele serve para passar uma informação. Então ele quer mostrar para você alguma coisa que está acontecendo de uma maneira mais rápida, para que você observe ali, que nem a gente viu aquele gráfico ali do dinheiro, você bate o olho e você já vê todas as informações, então ele é mais rápido do que um texto escrito para você saber o que está acontecendo, certo? E informa um monte de coisas que ajudam a direcionar, às vezes, a economia, como que vai ser a sociedade, para a gente saber, né, as pesquisas de intenções, o crescimento de uma indústria. Então tem várias funções aí no gráfico. Para ficar mais fácil a leitura, a gente usa esse meio. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, ó. Deem uma olhadinha nesse texto, tá? Esse texto traz uma parte do relatório de uma empresa aí chamada Loja Pedal. Então, são as vendas de bicicletas nos primeiros meses de 2020 da Loja Pedal. O que o dono lá da loja quer saber? Ele quer saber quanto que vendeu em janeiro, quanto que vendeu em fevereiro, que mês que vendeu mais, que mês que vendeu menos. E daí tem um trechinho ali desse relatório de venda deles. Eu vou ler para vocês, tá? Em janeiro foram vendidas 45 bicicletas. Em fevereiro, 58. Em março, as vendas caíram e foram vendidas 32 bicicletas. Em abril, houve alta e 44 bicicletas foram vendidas. Depois, em maio, a alta continuou e mais 50 bicicletas foram vendidas. Porém, observou-se mais uma vez que houve queda. E em junho, as vendas foram de 40 bicicletas. Gente, vejam, tem várias informações ali, tá? Mas para eu bater o olho e já saber que mês que vende mais, que mês que vende menos, não tá ruim, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte então, ó, vocês vão olhar nesse texto e vão identificar quantas bicicletas foram vendidas em fevereiro e quantas foram vendidas em junho, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês encontrarem aí no texto. E aí, pessoal, encontraram? Eu acredito que vocês tenham encontrado, mas toma um tempinho, né? É ruim de localizar essas informações no texto, mas tá lá, ó. Quanto que foi vendido em fevereiro? Olha lá, 58 bicicletas. Em junho, 40 bicicletas, tá? Mas eu tenho que ir passando pelo texto todo, ler ele bem de começo ao fim para achar essas informações. E às vezes essa dinâmica dentro de uma empresa, ela não é muito boa. É preciso que tenha algo mais rápido, mais fácil, que facilite a informação, certo? E é isso que nós vamos ver agora, ó. Olha só, gente, a mesma informação que estava no texto, mas agora em forma de gráfico,
certo? Então lá no gráfico também tem o título lá, venda de bicicletas no primeiro semestre de 2020, fonte, relatório semestral de 2020 da loja Pedal. Ali no eixo vertical, pessoal, lembra vertical que a gente convencionou que era em pé? Lembra? A gente falou isso na tabela de Pitágoras, né? Quando é assim é vertical, quando é deitadinho é horizontal. Então lá no eixo vertical tem a quantidade de bicicletas e lá no eixo horizontal, lá embaixo, tem os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Observem que a gente bate o olho e já sabe que mês que vendeu mais, que mês que vendeu menos. Então a informação ela é muito mais rápida para a gente identificar o que está acontecendo, certo? Então eu coloquei aí algumas perguntas e eu quero que vocês respondam lá, ó. Quantas bicicletas foram vendidas em janeiro? O semestre terminou em queda ou em alta? Terminou vendendo mais ou menos bicicleta do que começou? E qual foi o pior mês de venda? Que vendeu menos bicicletas, tá? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para achar a resposta. E aí, pessoal, eu acredito que tenha sido muito mais tranquilo encontrar as respostas no gráfico do que no texto, não é mesmo? Porque o gráfico já nos mostra ali o que a gente precisa saber, eu não preciso ficar procurando muito, né? Então lá, a primeira pergunta, ó, foram vendidas 45 bicicletas em janeiro. A segunda, terminou em queda, porque começou vendendo 45, terminou em 40, então terminou em queda, tá lá o mês de junho mostrando isso pra gente. O pior mês foi ali o mês de março. Observem que mesmo que não tivesse esse valor da quantidade de bicicletas que foram vendidas, só de observar a coluna mais alta, mais baixa, a gente já sabe. Então só olhando ali que março está menor que as outras, a gente sabe que foi o pior mês de venda, que vendeu menos. Fevereiro, ó, que está mais alto ali, mesmo que não tivesse o número, a quantidade, eu saberia que em fevereiro foi um mês que vendeu mais. Então observando isso, tendo essas informações, as pessoas podem se organizar, ver o que vai fazer lá, o que ele vai investir no que, né, para vender mais bicicleta, ver que mês que o que aconteceu no mês que vendeu mais ou no mês que vendeu menos. Então as informações ficam mais precisas, ficam mais fáceis da gente identificar. Então, por isso que é importante a gente saber ler esses gráficos, porque muita gente usa e aparece em muitos lugares. Vocês vão se deparar com gráfico o tempo todo. Então, é um texto, uma linguagem que a gente precisa aprender a identificar as informações, certo? Bom, existem vários tipos de gráfico. Aquele que eu mostrei para vocês, a gente chama de gráfico de barras ou gráfico de coluna, certo? Então,
existe esse que é usado muitas vezes, mas tem o gráfico de setores, que é aquele circular ali, que as pessoas costumam falar gráfico de pizza, tá? Mas o nome correto é gráfico de setores. Existem os gráficos de linha, que é o que traça uma linha mesmo, que é o que a gente tem visto muito agora na época da Covid, né? Do coronavírus, tá falando de quantas pessoas foram infectadas, quantas não foram também. Temos visto muito esse gráfico de linha, né? Aparece bastante no jornal. E temos o infográfico. O infográfico é uma coisa mais recente, que ele traz uma informação por meio de texto e de desenho, e às vezes tem um gráfico dentro desse infográfico. Então ele traz uma série de dados ali, ele é um pouco mais ilustrado, mais enfeitado, né? Fica mais animado, digamos assim, de observar. Então nós temos esses tipos. Existem outros também, mas basicamente tem esses aí que são os que a gente utiliza, que a gente vê mais no nosso dia a dia, né? O que é importante, gente? O gráfico, como ele tem que comunicar alguma coisa pra gente, ele não pode estar sem nada, né? Eu tenho que ter o título sempre, como a gente viu naqueles dois anteriores lá, o título desse gráfico, para dizer do que ele tá falando, né? Lá da bicicleta a gente viu, eram as vendas no primeiro semestre de 2020. Ele tem que ter a fonte, lembra que eu falei isso para vocês. Não pode ser qualquer informação que tenha inventado, tem que pesquisar em algum lugar para colocar essa informação no gráfico. Ali a loja pesquisou no setor de vendas, viu quanto que vendeu em cada mês e colocou a informação no gráfico, né? E algumas vezes vão aparecer legendas, nem todo gráfico precisa de legenda. Então, dependendo do gráfico, se você não vai pôr a informação direta lá, você tem que pôr uma legenda identificando o que aquilo que está lá quer dizer, certo? Vamos observar cada um desses modelos agora, um de cada vez, tá? Então aqui, ó, gráfico de barras, que é aquele que a gente viu da bicicleta, que a gente viu da venda online. Esses são os gráficos de barras. Porque eles podem ser como? Eles podem ser tanto na horizontal, as barras vão estar assim, como eles podem ser na vertical, tá? Então pode ser na horizontal ou pode ser na vertical. Quando ele tá na vertical, usualmente as pessoas falam que chamam de gráfico de colunas. Mas não é uma lei, é uma coisa convencionada, né? Então, quando tá na vertical, a gente fala gráfico de coluna, quando tá na horizontal, gráfico de barras. Mas é tudo gráfico de barras, certo? Porque ele usa barrinhas para mostrar, né, o que tá acontecendo ali. Então, geralmente, ele sempre tem que ter título, tem que ter fonte, tem que ter o eixo vertical, que tem uma informação, e o eixo horizontal, que tem outra informação. E essas informações são cruzadas, certo? Tem que tomar cuidado, o gráfico ele não pode ser feito de qualquer jeito. As colunas têm que ser da mesma espessura, né? Ou as barras, o distanciamento tem que ser o mesmo um do outro, porque senão ele fica desproporcional e a gente não consegue identificar, tá? Esse tipo de gráfico geralmente a gente usa quando a gente quer comparar uma coisa com a outra. Eu quero comparar quanto que vendeu em janeiro com quanto que vendeu em março. Eu quero fazer uma comparação. Então os gráficos de barras a gente usa geralmente para isso, para fazer comparações, certo? O outro gráfico que a gente viu aí, gráfico de setores. Então, o gráfico de setores, porque ele é um setor circular, tá? Ele tem esse círculo aí. Geralmente, as informações são em porcentagens, tá? Porque ele é proveniente de alguma pesquisa percentual. E ele quer mostrar a relação da parte com o todo. Então, eu quero saber como que tá isso, né? O que significa aquilo? Por exemplo, esse aí é uma pesquisa, ó. Filmes mais assistidos no grupo da família. Foi feita uma pesquisa ali no grupo da família, ó. A fonte... Grupo Família, então foi pesquisado lá. Dos filmes que o pessoal está assistindo, qual filme que o pessoal assiste mais? Não precisa a gente nem identificar o número, gente. Se vocês olharem para o desenho do gráfico e olharem para a legenda, mesmo sem olhar o percentual, qual filme que assiste mais? O de ação, porque é a maior parte que é ocupada desse gráfico é com filme de ação. Qual filme que assiste menos? O de drama. Então, nesse grupo da família, os filmes de drama, as pessoas assistem menos do que o de ação. Tá? Então, esse gráfico de setores mostra isso. Em relação a todos os filmes, qual filme assiste mais, qual filme assiste menos, certo? Então, geralmente, quando a gente quer passar essa ideia, a gente usa esse tipo de gráfico. Então, ele tem que ter elementos também, título, fonte, o formato é sempre circular, os ângulos para dividir são proporcionais, e esse é um tipo de gráfico que quase sempre precisa de legenda, porque a gente trabalha com as cores, daí tem que ter uma legendinha do lado indicando o que cada cor, né, que é aquela parte daquele setor ali, ou daquele gráfico de pizza ali, quer dizer, certo? Esse gráfico aparece bastante.
E esse aí, pessoal, que é um gráfico que a gente tem visto muito, que é o gráfico de linhas, né? O Ministério da Saúde usa muito esse gráfico para mostrar o que está acontecendo com a Covid. Por quê? Porque o gráfico de linhas, ele mostra uma evolução de um acontecimento ao longo de um tempo. Então, quando eu quero mostrar se o negócio está subindo, está descendo, se está crescendo, está diminuindo, a gente usa esse tipo de gráfico. Por exemplo, esse gráfico que está aí na tela de vocês é um gráfico de analfabetismo, tá? Ele foi feito por uma pesquisa do IBGE, a fonte é o IBGE, e mostra a quantidade em percentual das pessoas que eram analfabetas de 1940 até 2010. E a gente vê que ele desce, né? Então parece que o gráfico está descendo é uma coisa ruim, não é? Porque significa que a gente tem menos pessoas sem ler e escrever do que tinha em 1940. Então foi caindo o analfabetismo no Brasil, certo? Então é para mostrar isso, que caiu, foi descendo, tem menos pessoas analfabetas no Brasil. Então esse gráfico mostra isso daí, uma evolução, seja ela crescente ou decrescente de alguma coisa. Também tem que ter os seus elementos, o título, a fonte, os eixos, né? Tanto vertical quanto horizontal, os pontos, porque é onde eu vou marcando, né? O que aconteceu nesse ano? Tinha tantas pessoas que ainda não sabiam ler. Mas e nesse ano? Nesse ano o ponto tá aqui, ó, eram menos pessoas que não sabiam ler. Então esse gráfico tem esses pontos e os pontos são ligados por uma linha pra gente ver o que tá acontecendo, certo? Então, ó, esse exemplo que tá aí, desceu, subiu, pode acontecer isso também, né? Mas se a gente quiser fazer dependendo do que a gente for analisar, pode acontecer isso, tá? E o outro que nós vimos que é infográfico, tá? Que vem trazendo uma ideia mais animada, mais divertida das informações, né? Por exemplo, esse infográfico que tem aí tá falando do uso da terra, né? O que cada parte da terra é usada com o que, né? E daí tem, por exemplo, o desenho de uma árvore, aparece ali. Então existem ilustrações para mesclar com as informações por meio de texto e por meio de gráfico para mostrar aí o que está acontecendo também, trazendo informações, né? O infográfico tem sido bem utilizado, as revistas usam muito infográfico, aparece geralmente em meio a algumas reportagens, eles utilizam porque ele chama um pouco mais atenção, ele é um pouco mais ilustrativo, certo? E aí nós temos, ó, um exemplo, ele também tem que ter, tá? Tem que ter título, tem que ter fonte e geralmente ele vai contar com imagens, textos e até mesmo outros gráficos. Então aí, por exemplo, esse infográfico tá falando de como o lixo é descartado, que tipo de lixo que é descartado, daí tem um desenho de uma latinha de lixo ali, para ilustrar um pouco. Então é texto, imagem e às vezes outro gráfico que aparece aí pra gente analisar, tá bom? Então esses são alguns modelos de gráfico que existem, que vocês vão ver muito por aí, que vocês precisam saber identificar e ler, né? O que traz de informação. Sempre, gente, observem a fonte, tá? A fonte é muito importante, não pode ser qualquer fonte, tem que ser fonte séria, fonte de jornal, fonte de órgãos que fazem pesquisas, tá? Não pode ser uma fonte aleatória aí, tá? Só se for no grupo da família, que lá do grupo da família não tem importância, né? Mas quando forem notícias importantes, a gente tem que saber de onde que estão tirando essas notícias. Não dá para acreditar em tudo que a gente vê aí, não. Olha que esse gráfico aqui, eu vou deixar para vocês observarem, é um gráfico do IBGE, tá? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ele pesquisa várias coisas. Ele sabe quando vem um entrevistador conversar, perguntar para você quantas pessoas moram na tua casa, tem televisão, tem quarto, então é o IBGE fazendo essa pesquisa para saber como que anda o país, como que tá a população. Então é muito importante que a gente responda certinho, porque isso vai orientar algumas ações do país, para o país de modo geral, né? Para todos, né? E aí tem um gráfico que diz quantas pessoas, em 2010, quantas pessoas eram adeptas à religião católica, quantas pessoas eram adeptas à religião evangélica e quantas pessoas eram adeptas à religião espírita. Então, cada coluna traz uma religião. Estão vendo que esse gráfico tem legenda, gente, tá? Então, a corzinha ali, o verdinho mais claro é a religião católica, o do meio ali é o evangélico e aquele último lá embaixo é o espírita. Então, só de olhar para essas colunas, a gente já identifica qual religião tem mais adeptos e qual tem menos. Mesmo que eu não saiba os números, né? Eu não preciso olhar os números para saber isso. E isso é importante que um gráfico traga pra gente, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Que vocês anotem aí qual é o título desse gráfico, que informação tem no eixo vertical, tem uns números ali. O que significam esses números? Que informação tem no eixo horizontal? Qual é a religião
que possui mais adeptos nesse ano de 2010, onde foi feita a pesquisa, e qual é a fonte desse gráfico. Então eu vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta para conferir, tá bom? E aí, pessoal, localizaram as informações? Então, olhem lá, ó, o título. O título tá lá em cima, ó, população residente e por religião, isso no Brasil, tá? O que informação tem no eixo vertical? O eixo vertical é aquele lá, ó, que fica em pé, lembra? As informações que tem ali são a quantidade de pessoas, tá? Que informação que a gente tem no eixo horizontal? É o ano em que foi feita a pesquisa, no caso foi 2010. Qual a religião que possui mais adeptos nesse ano de 2010? Mesmo que a gente não olhe os números, gente. Qual é a religião? Católica Apostólica Romana. Como é que a gente sabe isso? Porque é a coluna maior, é a que se destaca mais, a gente observa ali e vê. E observem as características desse gráfico, tá? Todas as colunas têm a mesma espessura, todas elas têm o mesmo espaçamento entre elas. Isso é importante para que não fique confusa a informação, né? Não pareça que um é maior e na verdade ele é menor. Então por isso que tem que seguir essas regras, certo? Então aí a religião católica é a que aparece mais. E a fonte, gente, a fonte tá lá embaixo, lá do lado do ano, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então aí estão todas as informações, eu vou deixar aí um tempo para vocês anotarem, tudo bem?
aí, pessoal? Anotaram? Então deixem registradinho aí todas essas informações e fiquem atentos nas leituras de gráfico, tá? Porque ele traz muita informação, é preciso a gente estar sempre atento ao que está vendo, o que está lendo ali, tudo bem? Então vamos adiante agora. Uma coisa que é importante, os gráficos ajudam a compreender o desenvolvimento de um país. Então, a partir dessas pesquisas, dessas análises, vão se pensando em políticas públicas, vão pensando em ações que possam trazer algum benefício, né, uma melhora aí para todo mundo. Então, e por isso que é importante a gente responder as pesquisas de forma direitinho. Uma análise importante, tá, é a partir da pirâmide etária. Vocês já ouviram falar na pirâmide etária? Etária diz relação à idade. Então, como que tá a idade das pessoas que vivem em um determinado lugar? Tá? Então, ela vai mostrando, e por que fala pirâmide? Porque ela tem esse formato parecido de pirâmide, certo? Por que tem esse formato? Porque ela vai mostrando a quantidade de pessoas que tem naquele momento. Então tem mais pessoas de 10 anos, tem mais pessoas de 20 anos, mais de 30, menos de 40. Então vai mostrando isso pra gente por meio de um gráfico, que é chamado de pirâmide etária, tá? Então a pirâmide etária brasileira serve para nos fornecer informações sobre natalidade, idade média da população, longevidade, para ver quanto tempo a gente está vivendo ainda, tá? E quem faz essa pesquisa é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Eu vou mostrar para vocês a pirâmide etária, olhem aí no gráfico, tá? Isso é um gráfico de barras, que nem a gente viu. Então eu tenho, o lado tem as mulheres, o lado tem os homens, e a idade de cada um aparece no eixo vertical, tá? Mas para vocês entenderem melhor como se lê esse gráfico, eu vou mostrar para vocês um vídeo que é do IBGE, onde eles explicam o que é essa pirâmide etária, tá bom? Vamos assistir? Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%.
Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Viram que interessante, pessoal? Viram por que chamava de pirâmide? Porque a longevidade não era tanta, as pessoas morriam antes, né? Não tinha tantas pessoas idosas. E hoje, se a gente observar como tá a pirâmide etária, vocês estão vendo que ela tá abrindo o topo da pirâmide, tá aumentando. Ou seja, as pessoas com mais de 80 anos estão vivendo mais. Que bom, né? A gente tá vivendo mais tempo, a longevidade tá aumentando, então por isso que essa pirâmide tá ficando meio com forma de garrafa, né? De cuia, ela vai abrindo, não é mais tão piramidal como a gente via antes lá nos anos anteriores. E aí, se a gente observar na tela, vocês vão ver que tem tanto um ano quanto o outro. Então a gente faz uma comparação dos anos aí para ver que aumentou ou diminuiu pessoas de 30 anos, pessoas com 15 anos, então vai mostrando essa diferenciação. Então essa pirâmide, essa pesquisa, esse gráfico aí é muito importante para a gente saber essas informações, né? Observar que a taxa de longevidade aumentou é algo muito importante. Observar que a taxa de natalidade aumentou também é importante para a gente saber a média de vida das pessoas, e isso ajuda muito ao país a se estruturar, né? Bom, agora, uma coisa que vocês têm ouvido por aí agora nessa época de Covid: temos que achatar essa curva, achate a curva, achate a curva. Vocês têm escutado isso? Que curva é essa, gente, que a gente precisa achatar na época do coronavírus, tá? Então é a curva de um gráfico de linha. Eu vou mostrar esse gráfico para vocês, tá? É claro que é só uma ilustração, mas é pra gente observar a curva que a gente quer achatar. É essa curva vermelha que tá aí, a gente quer achatar até ela chegar na verde. Achatar por quê? Porque ela tá lá em cima e eu quero abaixar, eu quero achatar essa curva, certo? Então é isso que nós vamos entender esse gráfico, para quando as pessoas começarem a falar ou vocês ouvirem no jornal que é preciso achatar a curva, o que quer dizer isso, certo? Então vamos observar, ó, isso, como todo gráfico tem um eixo vertical, onde tem, nesse gráfico, né, que é da infecção, aparece, por exemplo, o número de infectados. Então conforme vai tendo um infectado, 2, 3, 4, vai colocando nesse gráfico, nesse eixo vertical. E lá embaixo eu tenho o eixo horizontal, que é o tempo de infecção desde o primeiro infectado. Não sei se vocês lembram, mas no Brasil começou lá depois do carnaval, começo de março. Aí meio de março a gente já não estava mais indo para as escolas, né? Tava todo mundo fazendo quarentena. Então é desde esse tempo o número de infectados e vai formando aquela curva que tem ali, tá? Aquela curva vermelha que tem ali. E o que vai acontecer, gente? As pessoas vão se infectar até chegar um máximo de infectados, tá? Vai chegar o máximo de pessoas infectadas, e aí o que vai acontecer? Vai ter mais gente curada do que gente infectada, e essa curva vai descendo, certo? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E até que esse vírus, né, crie vacina ou crie um remédio, alguma coisa, e a gente fique livre aí desse vírus tão fatal. O problema, tá, gente, é nessa linha aqui, ó. É a linha de número de vagas nos hospitais, tá? Então, todo lugar do mundo, qualquer país, qualquer estado, qualquer cidade tem um número limitado de vagas. E o que vai acontecer se essa curva passar desse número de vagas? Vai acontecer que as pessoas não vão ter onde se tratar, não vão ter hospital para ir, para receber medicação, para receber oxigênio, e podem morrer. Então, o que a gente precisa fazer? Achatar a curva para que ela não passe esta linha. Ela tem que ficar embaixo da linha do número de pessoas, de vagas nos hospitais, em qualquer lugar do mundo, certo? E de tarefa de casa, pessoal, o que vai ser de tarefa de casa para vocês? Os cuidados, tá? Se você puder, fique em casa. Se você não puder ficar em casa, sair, mantenha a distância de 1,5 m, use máscara, porque a máscara reduz bastante a possibilidade de contágio. Lave as mãos, não passe a mão no olho, na boca, no nariz, em lugar nenhum, tá certo? E vamos dar um jeito de achatar essa curva para que a gente consiga nos cuidarmos, né? Todos nos cuidarmos aí, tá bom? Até mais, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.